Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Informática Básica. Na aula de hoje vamos aprender a criar apresentações e para isso vamos utilizar o LibreOffice. Então eu vou abrir o meu LibreOffice clicando duas vezes nele. Essa é a tela de início do LibreOffice. A gente vai vir aqui no canto esquerdo dela e clicar em Apresentação Impressa. Assim que a gente clica em Apresentação Impressa, a gente se depara com a tela inicial do LibreOffice Impressa. Aqui a gente consegue ver alguns modelos prontos que ele nos indica, que tem várias opções. Porém, na aula de hoje a gente não vai usar nenhum modelo pronto, a gente vai aprender a editar uma apresentação do zero. Então, eu vou clicar em fechar e vou aumentar a tela. Esse é o nosso primeiro slide, nossa primeira apresentação. O título da nossa apresentação vai ser LibreOffice Impress. Assim a gente consegue conversar um pouco sobre esse tema e escrever um pouco sobre ele. De primeiro slide, é interessante a gente deixar uma abertura para a apresentação. Ou seja, pode ser um título que fale sobre a apresentação, pode ser o nome da apresentação. No caso da apresentação que a gente vai criar nessa aula, eu vou colocar o título como LibreOffice Impress. E o primeiro slide vai ser apenas para esse título. Quando a gente tem o slide selecionado, aqui no canto direito, em Propriedades, a gente tem algumas informações sobre ele. Por exemplo, aqui em Propriedades e Slide, a gente tem as configurações de formato e de orientação, e um pouquinho mais abaixo a gente tem as configurações de layout, que é como o texto e o título vão ser exibidos na nossa apresentação, no nosso slide atual. Aqui a gente tem a opção de slide vazio. Quando a gente seleciona a opção, o nosso slide aqui muda. A gente tem a opção de slide de título, título com conteúdo, título com dois conteúdos, apenas título, apenas o texto centralizado e em seguida a gente tem diversas opções de títulos e conteúdos que estão disponibilizados de forma diferente no slide. Vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse, o nosso primeiro slide vai ser apenas o título da nossa apresentação. Então, eu vou selecionar o layout de título, que é o somente título. Pronto, a nossa caixa de texto sumiu e ficou apenas a parte para adicionar o nosso título. Então, eu vou clicar em adicionar o título e vou escrever o título da minha apresentação, que, como eu disse, vai ser o LibreOffice. Nosso título já está digitado e assim que a gente digita ele, já aparece a propriedade de caracteres. Então, eu vou selecionar esse título porque eu vou editar ele, vou deixar ele mais apresentável. Então, eu vou clicar no início da frase com o botão esquerdo, vou deixar o botão pressionado e vou arrastar até o final da frase ou até o final da frase que eu quero editar. Se eu quiser editar só LibreOffice, eu vou arrastar apenas até LibreOffice. Mas como eu quero editar tudo, eu vou arrastar até o final da frase. Aqui nesse mesmo canto direito onde estavam as propriedades de slide, agora são apresentadas as propriedades de caracteres. Aqui a gente pode ver as opções de fontes. Aqui temos várias opções. Porém, eu vou escolher essa daqui. Aqui, um pouquinho mais à direita, a gente tem as opções de tamanho da fonte. Tem diversas opções. Eu vou escolher o tamanho 54. Um pouco mais abaixo, a gente pode ir aumentando conforme a gente quiser. E já vai aparecendo automático ali o tamanho. Vou deixar no tamanho 54 ainda. E clicando aqui, a gente consegue limpar a formatação que a gente fez. Vou clicar aqui para vocês verificarem como vai ficar. O nosso texto volta a ser como era antes. Então, como eu cliquei em limpar a formatação para vocês visualizarem, eu vou escolher de novo a fonte e o tamanho que eu desejo. Um pouco mais aqui na esquerda, a gente tem as opções de negrito, itálico, sublinhado, taxado e de sombra. É só a gente clicar em cima que a gente já seleciona. Porém, como eu não vou utilizar nenhum desses, eu vou clicar de novo para desselecionar. Um pouco mais abaixo, a gente tem as opções de cores das letras. Porém, eu vou deixar no automático. Aqui do lado, a gente tem a opção de cor de destaque. É como se a gente estivesse passando um marca-texto no nosso título.
Porém, eu não vou utilizar, vou deixar sem preenchimento. E aqui a gente consegue definir o espaçamento dos caracteres. Ou seja, se as letras vão estar mais juntas, se elas vão estar mais separadas. Um pouco mais abaixo, a gente tem a opção de listas, que eu vou explicar quando a gente começar a adicionar texto na nossa apresentação. Como a gente está só com o título, não vai ficar tão legal eu explicar essa parte agora, não vai ficar tão visível. Então, eu vou pular para a parte de parágrafo. Aqui a gente consegue alinhar o nosso texto em relação à caixa dele. Por exemplo, aqui vocês conseguem visualizar que o nosso texto está em volta de uma caixinha de linha azul. A gente vai alinhar ele em relação a essa caixa. Por exemplo, alinhar à esquerda, ele vai ficar no canto esquerdo da caixa. Alinhar ao centro, ele vai ficar no centro da caixa. E alinhar à direita, ele vai ficar à direita da caixa. Também temos a opção justificado. Aí, aqui no canto direito, a gente tem a opção de alinhar com a altura da caixa. Eu vou voltar para a opção centralizada, que vai ser a opção que eu vou utilizar. Um pouco mais abaixo, eu também vou explicar essas opções quando a gente digitar um pouco mais de texto, porque vai ficar mais visível. Mas agora eu já formatei o meu título do jeito que eu desejo. Então, eu vou centralizar ele no slide em si, ou seja, na página. Como eu disse anteriormente, ele está numa caixinha. Então, eu vou em cima dessa caixinha e vou arrastar para onde eu desejo colocar o meu título. Pronto, desejo deixar o meu título razoavelmente centralizado na página. Agora que nosso título da apresentação, nossa abertura da apresentação já está feita, a gente vai criar o conteúdo da apresentação. Então, eu vou vir aqui no canto esquerdo da tela e vou clicar 2 vezes embaixo do nosso slide número 1. Dessa forma, eu estou adicionando um novo slide aqui embaixo. Também posso adicionar um slide aqui em cima do número 1, clicando 2 vezes, que os slides estão adicionados. Além disso, eu também posso clicar com o botão direito e clicar em novo slide. E a mesma coisa na parte de cima, botão direito, novo slide. Além dessas duas formas, você pode vir aqui em cima, na opção slide, e clicar em novo slide. Aí o slide vai ser adicionado aqui embaixo. Lembrando que o slide que vai ser adicionado vai seguir a mesma formatação do slide anterior, ou seja, ele está só com o título aqui. Como a gente não quer isso, a gente quer um conteúdo para a nossa apresentação, a gente vai vir aqui no canto direito e vamos selecionar o melhor layout para a gente. Eu vou escolher a opção de texto centralizado. Agora, nós vamos adicionar texto ao nosso slide. Vamos adicionar informações ao nosso slide. Vamos clicar aqui e começar a digitar. Agora, o nosso conteúdo já está inserido no nosso slide, então vamos retornar à parte de edição. Então, novamente, eu vou selecionar a parte que eu desejo editar e selecionar as modificações. Eu vou colocar em negrito e vou modificar a cor. Também vou pular uma linha da frase o que é para programa de apresentações incluído no LibreOffice e mudar a fonte. Também irei mudar a fonte desta parte do texto. Pronto, agora já editamos o nosso texto como a gente desejava. Agora nós vamos retornar na parte de propriedades e eu vou explicar o que significa listas. O que são as listas? Bom, eu vou pular uma linha aqui apenas para melhor representação. Vou selecionar. Existem as listas não ordenadas e as listas ordenadas. Ao clicar em lista não ordenada, a gente adiciona uma marcação de lista no início da frase. Existem várias opções e também existem várias opções de listas ordenadas. Porém, não vamos utilizar no momento, estou apenas mostrando as funcionalidades. Além disso, nós também podemos modificar o espaçamento entre os parágrafos e a gente pode fazer
o contrário disso também, que seria diminuir o espaçamento entre parágrafos. Também conseguimos colocar o número exato de espaçamento que desejamos e modificar o recuo do parágrafo. E também podemos diminuir esse recuo. Além de inserir textos, também conseguimos inserir imagens na nossa apresentação. E é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, nós vamos vir aqui no canto esquerdo e adicionar um novo slide. Podemos ir em Inserir, aqui em cima, e selecionar a opção Figura. Após isso, a gente só deve selecionar a nossa imagem. Essa é a imagem que eu desejo adicionar na nossa apresentação. Então, eu vou selecionar ela e clicar em Abrir. Outra forma de inserir uma imagem é, na parte superior da nossa tela, vamos selecionar a opção Inserir Figura e, novamente, vamos selecionar a figura que desejamos inserir na apresentação. Pronto, a imagem já está inserida. Além de inserir a imagem, também conseguimos configurar ela da seguinte forma. Vamos clicar nela, segurar os cantos e arrastar do tamanho que a gente acha melhor. Além de modificar o tamanho, se a gente clicar mais uma vez na imagem, nós conseguimos rotacionar ela. Porém, para a nossa apresentação, eu vou deixar ela do tamanho que estava. Além de imagens, nós também podemos adicionar tabelas na nossa apresentação. Vou adicionar um novo slide e vou vir na opção aqui em cima, chamada Tabela. Ao selecionar essa opção, essa janelinha vai aparecer para a gente e a gente vai conseguir escolher a quantidade de linhas e colunas que a nossa tabela vai ter. Por exemplo, uma tabela 4x5. A tabela 4x5 é inserida na nossa tabela. Com a nossa tabela selecionada, no lado direito vão ter as propriedades desta tabela. Aqui embaixo temos os modelos de tabela. E para inserir um dado, basta selecionar uma linha e coluna e digitar o nosso dado. Com dados inseridos na tabela, a gente pode modificar e editar os caracteres deles também. E além de tabelas, também conseguimos inserir formas na nossa apresentação. Vou adicionar mais um slide e aqui na parte superior da nossa janela existem a opção de inserir linha, retângulo, elipse, linhas e setas, curva e polígonos, conectores, formas simples, formas de símbolos, setas cheias, fluxograma, formas de textos aplicativos, estrelas e faixas e objetos 3D. Para inserir qualquer forma, basta selecionar, escolher qual você vai querer e aplicar o tamanho. Além de inserir formas e tabelas, também conseguimos colocar transição durante a nossa apresentação. E é isso que eu vou ensinar agora. Primeiro eu vou excluir esses dois slides. Vou selecionar o slide que eu desejo adicionar uma transição. Vou ir na parte superior da nossa janela, clicar em Exibir e selecionar a opção Transição de Slides. Do lado direito vai aparecer uma sequência de transições que o LibreOffice Impress disponibiliza para a gente. Aqui temos vários tipos de transições. Então, a gente pode selecionar aquela que melhor se encaixa com a nossa apresentação. E também conseguimos modificar algumas coisas da nossa transição, como, por exemplo, de onde a transição vai surgir, a duração dela e se ela vai ter som. Um outro método de adicionar transições é selecionando o slide e vindo aqui no canto direito em transição de slide. A mesma janela vai aparecer, a gente vai escolher qual se encaixa melhor na nossa apresentação e ir para o próximo slide. Quando o slide tem transição, ele vai ficar marcado com essa estrelinha aqui no canto esquerdo dele, no canto inferior esquerdo. Agora a nossa apresentação está pronta, então falta a gente salvar ela e aprender a exportar ela. Essa parte ela é muito importante porque vocês vão precisar saber fazer isso para enviar a atividade pelo Forms. Então, vamos lá.
Quando a sua apresentação estiver concluída, você vai vir aqui em Arquivo, Salvar como. Vai selecionar um nome para essa apresentação e o local onde ela vai ficar gravada. Eu vou selecionar um local da minha preferência, vocês podem selecionar um local da preferência de vocês também. E selecionar a opção Salvar. Nosso trabalho já está salvo. Porém, se você deseja exportar, ou seja, passar para PDF a sua apresentação, você vai vir aqui também em Arquivo e selecionar a opção Exportar. Selecionar aonde você deseja exportar, pode ser o local de sua preferência também, e selecionar a opção Salvar. Clicar em Exportar. Pronto, quando nós vamos lá na nossa pasta onde salvamos o nosso trabalho, eles vão estar aqui, a opção de slides, de apresentação e a opção em PDF. Agora que vocês já aprenderam a fazer a apresentação e salvar e exportar, eu vou ensinar vocês a enviar o arquivo da atividade, porque pode ser que alguns alunos fiquem com dificuldade nessa parte. Então, vamos para o link da atividade, que vai ser disponibilizada no WhatsApp. A atividade consiste em criar uma apresentação com o tema da sua preferência. Caso a sua apresentação já esteja criada, você já criou a apresentação e já salvou, eu vou ensinar vocês a adicionar o arquivo e conseguir enviar a atividade para a gente. Então, vamos clicar em adicionar arquivo. Nessa primeira opção, vamos em procurar, caso o seu documento esteja dentro do seu computador, você vai selecionar a sua apresentação. Quem quiser pode enviar o documento PDF e quem quiser pode enviar a apresentação. Eu vou enviar o PDF. Vou esperar. Pronto, o PDF já está adicionado. Agora é só clicar em enviar. Pronto, a sua atividade foi enviada. A aula de hoje foi essa. A gente aprendeu a criar uma apresentação e modificar alguns itens da nossa apresentação. Também aprendemos como salvar e exportar. A atividade vai estar disponível no grupo do WhatsApp e na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível durante a semana para ajudar os alunos. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.